O consentimento ele é um pressuposto, porque aparece ali o gravando, né? Então, já há um pressuposto de que todos aceitam serem gravados, por conta da informação que aparece aqui. Então, gente, a partir de agora a aula está sendo gravada, tá? A aula de agora. A gente falou algumas coisas aqui em relação a outras coisas, mas a aula começa agora e a gravação vai começar agora. Até para os alunos, depois que não estiverem assistindo aqui, podem assistir. Vocês próprios podem ver de novo. Então, vamos lá. A professora Darisa vai começar a leitura aqui da página 24, né, do PDF, 24, 25 e 26, que é a aula de hoje. Vou começar aqui nesse... Mas voltemos a hoje. Porque, como se sabe, hoje é hoje. Não estão entendendo e eu ouço escuro que estão rindo de mim em risos rápidos e ríspidos de velhos. Eu ouço passos cadenciados na rua. Tenho um arrepio de medo. Ainda bem que o que eu vou escrever já deve estar na certa, de algum modo escrito em mim. Tenho é que me copiar com uma delicadeza de borboleta branca. Essa ideia de borboleta branca vem de quê? Se a moça vier a se casar, casar-se-á magra e leve e, como virgem, de branco. Ou não se casará. O fato é que tem nas minhas mãos um destino e, no entanto, não me sinto com o poder de livremente inventar. Sigo uma oculta linha fatal. Sou obrigado a procurar uma verdade que me ultrapassa. Por que escrevo sobre uma jovem que nem pobreza enfeitada tem? Talvez porque nela haja um recolhimento e também porque, na pobreza de corpo e espírito, eu toco na santidade. Eu que quero sentir o sopro do meu além. Para ser mais do que eu, pois tão pouco sou. Darisa, só um minutinho. Escrevo por não ter nada a fazer no mundo. Só um minutinho. Deixa eu desligar meu microfone para não atrapalhar, para não criar ruído, porque senão pode criar ruído e dar interferência. Peraí, onde é que eu estava? Escrevo, né? Escrevo por não ter nada a fazer no mundo. Sobrei, e não há lugar para mim na terra dos homens. Escrevo porque sou desesperado e estou cansado. Não suporto mais a rotina de me ser, e se não fosse sempre a novidade que é escrever, eu morreria simbolicamente todos os dias. Mas preparado estou para sair discretamente pela saída da porta dos fundos. Experimentei quase tudo, inclusive a paixão e o desespero. E agora só quereria ter o que eu tivesse sido e não fui. Pareço conhecer nos menores detalhes essa nordestina, pois se vivo com ela. E com muito adivinhei a seu respeito. Ela se me grudou na pele qual melado pegajoso ou lama negra. Quando eu era menino, li a história de um velho que estava com medo de atravessar um rio. E foi quando apareceu um homem jovem que também queria passar para outra margem. O velho aproveitou e disse: "Me leva também?" Eu, bem montado nos seus ombros. O moço consentiu e, passada a travessia, avisou-lhe: "Já chegamos, agora pode descer." Mas aí o velho respondeu muito sonso e sabido: "Ah, essa não. É tão bom estar aqui montado como estou, que nunca mais vou sair de você." Pois a datilógrafa não quer sair dos meus ombros. Logo que eu constato que a pobreza é feia e promíscua. Por isso não sei se minha história vai ser... Ser o quê? Não sei de nada. Ainda não me animei a escrevê-la. Terá acontecimentos? Terá. Mas quais? Também não sei. Não estou tentando criar em vós uma expectativa aflita e voraz, e que realmente não sei o que me espera. Tenho um personagem buliçoso nas mãos e que me escapa a cada instante querendo que eu o recupere. Acabou? Subir, Esqueci de dizer que tudo que estou agora escrevendo é acompanhado pelo rufar enfático de um tambor batido por um soldado. No instante mesmo em que eu começar a história, de súbito cessará o tambor. Veja a nordestina se olhando ao espelho. E um rufar de tambor. No espelho aparece o meu rosto, cansado e barbudo. Tanto nós nos
intertrocamos. Não há dúvida que ela é uma pessoa física. E adianta um fato. Trata-se de moça que nunca se viu nua porque tinha vergonha. Vergonha por pudor ou por ser feia? Pergunto-me também como é que eu vou cair de quatro em fatos e fatos. É que, de repente, o figurativo me fascinou. Crio a ação humana e estremeço. Também quero o figurativo assim como um pintor que só pintasse cores abstratas, quisesse mostrar o que fazia por gosto, e não por não saber desenhar. Para desenhar a moça, tenho que me domar, e para poder captar sua alma, tenho que me alimentar frugalmente de frutas e beber vinho branco gelado, pois faz calor nesse cubículo onde me tranquei e de onde tenho a veleidade de querer ver o mundo. Também tive de me abster de sexo e de futebol, sem falar que não entro em contato com ninguém. Voltarei algum dia à minha vida anterior? Duvido muito. Veja agora que esqueci de dizer que, por enquanto, nada leio para não contaminar com luxos a simplicidade de minha linguagem. Pois, como eu disse, a palavra tem que se aparecer com a palavra. Instrumento meu, tem que se parecer com a palavra, instrumento meu. Ou não sou um escritor? Na verdade, sou mais ator. Por quê? Com apenas um modo de pontuar, faço malabarismos de entonação. Obrigo o respirar alheio a me acompanhar o texto. Também esqueci de dizer que o registro que em breve vai ter que começar, pois já não aguento mais a pressão dos fatos. O registro que em breve vai ter que começar é escrito sob patrocínio do refrigerante mais popular do mundo, que nem por isso me paga nada. Refrigerante esse espalhado por todos os países. Aliás, foi ele quem patrocinou o último terremoto em Guatemala. Apesar de ter gosto do cheiro de esmalte de unhas, do salão aristolino e plástico mastigado, tudo isso não impede que todos o amem com servilidade e subserviência. Também porque eu vou dizer agora uma coisa difícil que só eu entendo, porque essa bebida tem coca é hoje. Que tem coca é hoje. Ela é um meio da pessoa atualizar-se e pisar na hora presente. Quanto à moça, ela vive num limbo impessoal, sem alcançar o pior nem melhor. Ela somente vive, inspirando e expirando, inspirando, expirando. Na verdade, para que mais que isso? O seu viver é ralo, sim. Mas por que estou me sentindo culpado? E procurando aliviar-me do peso de nada ter feito de concreto em benefício da moça. Moça essa, e vejo que já estou quase na história. Moça essa que dormia de combinação de brim com manchas bastante suspeitas de sangue pálido. Para adormecer, nas frígidas noites de inverno, enroscava-se em si mesma, recebendo-se e dando-se o próprio parco calor. Dormia de boca aberta por causa do nariz entupido, dormia exausta, dormia até o nuca. Devo acrescentar algo que importa muito para a apreensão da narrativa. É que esta é acompanhada do princípio ao fim por uma levíssima e constante dor de dentes, coisa de dentina exposta. Afianço também que a história será igualmente acompanhada pelo violino plangente tocado por um homem magro, bem na esquina. A sua cara é estreita e amarela, como se ela já tivesse morrido, e talvez tenha. Tudo isso eu disse tão longamente por medo de ter prometido demais e dar apenas o simples e o pouco. Pois esta história é quase nada. O jeito é começar, de repente, assim como eu me lanço, de repente, na água gélida do mar. Modo de enfrentar com uma coragem suicida o intenso frio. Vou agora começar pelo meio dizendo que ela era incompetente. Incompetente para a vida. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Só vagamente tomava conhecimento da espécie que tinha de si em si mesma. Se fosse criatura que se exprimisse, diria: o mundo é fora de mim, eu sou fora de mim. Vai ser difícil escrever essa história. Apesar de não ter nada a ver com a moça, teria que me escrever toda através dela, por entre espantos meus. Os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro que me impressiona. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Tanto que Esposão nada argumentou
em seu próprio favor quando o chefe da firma de representantes de Roldanos avisou-lhe com brutalidade. Brutalidade essa que ela parecia provocar com sua cara de tola, rosto que pedia tapa, com brutalidade que só ia manter no emprego Glória, sua colega, porque, quanto a ela, errava demais na datilografia, aliás, sujar invariavelmente o papel. Isso disse ele. Quanto à moça, achou que se deve, por respeito, responder alguma coisa e falou cerimoniosamente a seu escondidamente amado chefe. Me desculpa o aborrecimento. O senhor Raimundo Silveira, que a essa altura já lhe havia virado as costas, voltou-se um pouco surpreendido com a inesperada delicadeza e alguma coisa na cara que, quase sorridente da datilógrafa, o fez dizer com menos grosseria na voz, embora a contragosto. Bem, a despedida não pode não ser para já, é capaz até de demorar um pouco. Depois de receber o aviso, foi ao banheiro para ficar sozinha, porque estava toda atordoada. Olhou-se maquinalmente ao espelho, que encimava a pia imunda, enrachada, cheia de cabelos, o que tanto combinava com sua vida. Pareceu-lhe que o espelho baço e escurecido não refletia imagem alguma, né? Sumira por acaso... Acabou? É que, como eu estava sem o microfone, eu vou desligar o microfone, porque quando. O ideal mesmo é só quem está falando ficar com o microfone ligado. Você estava lendo, e aí tinha alguém com uma furadeira aqui no apartamento do lado, e aí, fora os outros barulhos do ambiente, né? O celular que toca aqui, isso tudo depois, quando o vídeo grava e eu assisto a gravação, eu percebo que isso causa um congestionamento aqui que atrapalha, picota a voz de quem está falando. Então, vou até pedir, gente, agora os alunos fazendo a leitura, sempre o aluno que estiver lendo, o outro não esquece de desligar o microfone assim que acabar a leitura, tá bom? Deixa eu ver aqui, a gente vai fazer agora a leitura, eu quero ouvir a leitura de vocês. Então, tem Beatriz, João Vitor, Lara, Larissa, Maria Cláudia e Pâmela. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Eu vou colocar o texto aqui, eu vou fazer... eu vou desligar o meu microfone, e aí eu vou pedir para... Como eu não tenho acesso a vocês, porque eu estou com o texto ligado, eu vou pedir que você, Darisa, ligue o seu microfone quando for o momento e oriente os alunos aí. Tem uma lista aqui, ó, é a lista dos alunos que vão fazer a leitura. Então, ó, Beatriz, depois João Vitor, depois Lara, depois Larissa, depois Maria Cláudia, depois Pâmela. Pâmela acabou? Volta para Beatriz, vem para o João Vitor, vem para Lara, vem para Larissa, vem para Maria Cláudia, vem para Pâmela. Então, é sempre leitura de parágrafos, tá bom? É claro que se o parágrafo for muito pequeno, né, aí o aluno ele lê mais um pouco, porque tem parágrafos que às vezes é só a fala da Macabeia, da Macabeia, não, da Macabeia e do chefe dela. Mas, por exemplo, ó, aqui, quando a gente começa, ó, esse primeiro parágrafo aqui, a gente já pode até definindo, ó, esse primeiro parágrafo aqui todo e esse segundo aqui, ó, podem ser lidos os dois primeiros parágrafos. Vamos definir logo isso. Quem lê vai ser a Beatriz, a primeira aluna. Então, ela lê esse parágrafo aqui e lê esse segundo, tá? Aí, a gente tem aqui outros dois, que aí na sequência aqui, a gente tem o João Vitor. O João Vitor vai ler esse parágrafo aqui e vai ler esse daqui. Lê esse daqui, lê esses dois, tá? Aí, continua. Vamos fazendo de dois em dois. Aí, esse terceiro aqui, aí são várias falas aqui, né? Então, a gente já passa. Eu vou ter que ficar com o microfone ligado, não vai ter jeito. Não vai dar assim, não vai dar para marcar, não. Meu microfone vai ter que ficar ligado. Espero que não atrapalhe tanto a aula. Então, vamos lá. Beatriz, começa aqui. Mas voltemos a hoje.
Mas voltemos a hoje, porque, como se sabe, hoje é hoje. Não estão me entendendo, e eu ouço escuro que estão rindo de mim em risos rápidos e ríspidos de velhos. E ouço passos cadenciados na rua. Tenho um arrepio de medo. Ainda bem que o que vou escrever já deve estar na certa de algum modo escrito por mim. Tenho é que me copiar com uma delicadeza de borboleta branca. Essa ideia de borboleta branca vem de que, se a moça vier a se casar, casar-se-á magra e leve, e como virgem de branco. Ou não se casará. O fato é que tenho nas minhas mãos um destino, e, no entanto, não me sinto no poder de livremente inventar. Sigo uma oculta linha fatal. Sou obrigada a procurar uma verdade que me ultrapassa. Porque escrevo sobre uma jovem que nem pobreza enfeitada tem. Talvez porque nela haja um recolhimento, e também porque na pobreza de corpo e espírito eu toco na santidade. Eu que quero sentir o sopro do meu além. Para ser mais do que eu, pois tão pouco sou. Escrevo por não ter nada a fazer no mundo. Sobrei e não há lugar para mim na terra dos homens. Escrevo porque sou um desesperado, estou cansado. Não suporto mais a rotina de me ser, e se não fosse sempre a novidade que é escrever, eu me morreria simbolicamente todos os dias. Mas preparado estou para sair discretamente pela porta dos fundos. Experimentei quase tudo, inclusive a paixão e o seu desespero. E agora só quereria ter o que tivesse sido e não fui. Lê mais um. Pareço conhecer nos menores detalhes essa nordestina, pois se vivo com ela. E como muito adivinhei a seu respeito, ela se me grudou na pele qual melado pegajoso ou lama negra. Quando eu era menino, li a história de um velho que estava com medo de atravessar um rio. E foi quando apareceu um homem jovem que também queria passar para outra margem. O velho aproveitou e disse: Lito, continua, João. Me leva também, eu bem montado nos teus ombros. O moço conseguiu e passada a travessia, avisou-lhe: já secamos, agora pode descer. Mas aí o velho respondeu, muito sonso e sabido: ah, essa não. É tão bom estar aqui montada como estou, que nunca mais vou sair de você, pois a taquigrafia não quer sair dos meus ombros. Logo eu que, com esse tanto meio, que a pobreza é feia e promíscua. Por isso não sei se minha história vai ser o quê? Não sei de nada. Ainda não me animei a escrevê-la. Terá acontecimentos? Terá mais quais? Também não sei. Não estou tentando criar em vós uma expectativa aflita e voraz. É que realmente não sei o que me espera. Tenho um personagem preguiçoso nas mãos e que me escapa e cada instante querendo que eu recupere. Beleza? Vamos lá. Agora, vamos passar para o próximo. Eu não me lembro quem era o próximo naquela lista. Eu Então, ótimo. Vai lá, Lara. esqueci de dizer que tudo o que estou agora escrevendo é acompanhado pelo rufar enfático de um tambor batido por um soldado. No instante mesmo em que eu começar a história, de súbito cessará o tambor. Vejo a nordestina se olhando ao espelho e um rufar de tambor. No espelho aparece o meu rosto cansado e barbudo. Tanto nós nos intertrocamos, não há dúvida que ela é uma pessoa física.
Lara, só um minuto. Lara, você está lendo um trecho aqui, olha só, tanto nós nos intertrocamos. Lembra quando você falou na aula passada sobre a identificação, que você percebeu uma identificação do narrador com a personagem dele, né? Apesar daquela agressividade toda, e a gente falou sobre isso. É interessante aqui essa passagem que a gente está lendo, porque veja, ó, a nordestina, ó, veja a nordestina se olhando ao espelho, e no espelho aparece o meu rosto cansado e barbudo. Tanto nós que nos intertrocamos. Então, essa intertroca, essa imagem que se reflete do narrador, né, quando a nordestina olha, mostra o quanto que há de identificação neles, apesar de a gente perceber toda aquela agressividade dele ao falar da sua personagem, né? E aí, para a gente pensar principalmente naquela questão que eu pontuei muito na aula passada, que é a questão do narrador ser um alto-falante, né, de uma voz externa, e não necessariamente entender e ver a nordestina e a vida daquela maneira, né? Ou seja, um narrador que, em alguns momentos, assume uma voz que não é a dele, mas é uma voz daquelas pessoas que agridem essa nordestina. Porque, na verdade, esse narrador, ele se identifica com ela pela epifania, ele se intertroca com ela pela epifania que ele passou. Então, assim, eu tive que fazer esse comentário porque você está lendo um trecho de identificação muito forte da nordestina com o narrador, tá? Agora continua, por favor. Não há dúvida que ela é uma pessoa física. E adianta um fato. Trata-se de moça que nunca se viu nua porque tinha vergonha. Vergonha por pudor ou por ser feia? Pergunto-me também como é que vou cair de 4 em fatos e fatos. É que, de repente, o figurativo me fascinou. Crio a ação humana e estremeço. Também quero o figurativo assim. Como um pintor que só pintasse cores abstratas quisesse mostrar que fazia por gosto. E não por não saber desenhar. Para desenhar a moça, tenho que me domar. E para poder captar sua alma, tenho que me alimentar frugalmente de frutas e beber vinho branco gelado, pois faz calor nesse cubículo, onde me tranquei e de onde tenho veleidade de querer ver o mundo. Também tive que me abster de sexo e de futebol, sem falar que não entro em contato com ninguém. Voltarei algum dia à minha vida anterior? Mais um, vai lá. Duvido muito. Veja agora que esqueci de dizer que, por enquanto, nada leio para não contaminar com luxo a simplicidade da minha linguagem. Pois, como eu disse, a palavra tem que se parecer com a palavra. Instrumento meu. Ou não sou um escritor. Na verdade, sou mais ator. Por quê? Com apenas um modo de pontuar, faço malabarismos de entonação. Obrigo o respirar alheio a me acompanhar o texto. Ótimo. Agora, próximo aluno, acho que deve ser a Larissa, né? Também esqueci de dizer que o registro que vai ter que começar, pois já não aguento mais a pressão dos fatos, o registro que em breve vai ter que começar é escrito sob o patrocínio do refrigerante mais popular do mundo, e que nem por isso me paga nada. Refrigerante esse espalhado por todos os países. Aliás, foi ele quem patrocinou o terremoto em Guatemala. Apesar de ter gosto de cheiro de esmalte, de sabão aristolino e plástico mastigado. Tudo isso não impede que todos os amem com servilidade e serviência. Também porque, e vou dizer agora uma coisa difícil, que só eu entendo, porque essa bebida que tem coca é hoje. Ela é um meio da pessoa atualizar-se e pisar na hora presente. Quanto à moça, ela vive no limbo pessoal, sem alcançar nem a melhor. Ela somente vive inspirando e expirando, inspirando e expirando. Na verdade, para que mais que o seu viver é ralo, sim. Mas por que estou me sentindo culpado
e procurando aliviar-me do peso de nada ter feito de concreto em benefício da moça. Moça essa, e vejo que já estou quase na história. Moça essa que dormia de combinação de lin, com manchas bastante feitas de sangue pálido, para adormecer nas frígidas noites de inverno, enroscava-se em si mesmo, recebendo-se e dando-se o próprio parco calor. Dormia de boca aberta, por causa do nariz entupido. Dormia exausta. Dormia até o nunca. Ótimo, ótimo. Agora, próximo. Próximo, se já estiver lendo, tem que ligar o microfone, porque a gente não está ouvindo, não. Eu vou ler, professor. Ok. Devo acrescentar em algo que importa muito para a apreensão da narrativa, é que é acompanhada do princípio ao fim por uma levíssima e constante dor de dentes, coisa de dentina exposta. Afianço também que a história será igualmente acompanhada pelo violino plangente, tocado por um homem magro bem na esquina. A sua cara é estreita e amarela, como se ele já tivesse morrido. E talvez tenha tudo isso. Tudo isso eu disse tão longamente por medo de ter prometido demais e dar apenas o simples e o pouco, pois essa história é quase nada. O jeito é começar de repente, assim, como se eu me lanço de repente na água gélida do mar, modo de enfrentar como uma coragem suicida o intenso frio. Vou agora começar pelo meio dizendo que ela era incompetente para a vida. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Só vagamente tomava conhecimento da espécie que tinha de si em si mesma. Se fosse criatura que se exprimisse, diria: o mundo é fora de mim, eu sou fora de mim. Vai ser difícil escrever essa história, apesar de que eu não ter nada a ver com a moça, terei que me escrever todas as vezes dela, porque entre espantos meus. Os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro que me impressiona. Tá, olha só. Antes de passar para o próximo, essa expressão é belíssima, tá? Prestem atenção nela. Ó. Os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro que me impressiona. Tá? Depois pensem sobre ela para comentarem. Próximo. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Tanto que, explosão, nada argumentou em seu próprio favor quando o chefe da firma, de repente, das rodanas avisou-lhe, com brutalidade. Brutalidade, essa que ela parecia provocar com a sua cara de tola, rosto que que pedia tapa. Com brutalidade, que só ia manter no emprego Glória, sua colega. Portanto, a ela, escreva demais a ditilografia, além de sujar invariavelmente o papel. Isso disse ele, quando a moça achou que se deve, por respeito, responder alguma coisa e falou cerimoniamente o seu escondidamente amado chefe. Me desculpa o aborrecimento. O senhor Raimundo Silveira, que essa altura já lhe havia virado as costas, voltou-se, para um pouco surpreendido com a inesperada delicadeza e alguma coisa na cara, quase sorridente da tilografia. O fez dizer que ao menos grosseira na voz, embora o contragosto. Bem, a despedida pode não ser para já, é capaz até demorar um pouco, pois, de receber o aviso,
foi ao banheiro para ficar sozinha, porque estava toda atordoada. Olhou-se maquinalmente ao espelho e ensinava a pia imunda e rachada, cheia de cabelo, o que tanto combinava com a vida dela. Pareceu-lhe que o espelho baço e escurecido não refletia imagem alguma. Sumira por acaso a sua. Isso, fechou. Gente, eu estou muito satisfeito, muito feliz com a leitura de vocês. Deu para perceber que vocês leram, muito bacana a entonação, a altura de voz, está muito bacana. Estou gostando muito, muito mesmo. E é legal porque a gente faz a leitura algumas vezes, né? Vocês fazem em casa, a gente faz aqui duas. Hoje a gente só fez 2 vezes por causa da hora, senão, né, a gente, num primeiro momento de aula, a gente falou sobre outras coisas que a gente começou a aula um pouquinho depois, né? Porque falamos sobre outras coisas, né? Então, eu acho que 2 leituras está bom e cada vez mais, à medida que vocês estiverem fazendo boas leituras como estão fazendo, cada vez mais a gente não precisa fazer tantas leituras, né? Porque, e é assim mesmo, esse exercício vai melhorando cada vez mais a nossa maneira de fazer leitura. Bom, agora eu quero ouvi-los sobre essa narrativa. Posso falar? Claro. Eu quero sugerir alguns alunos que façam a gravação no telefone celular de alguns trechos, de alguns textos, seja poema, seja um texto como esse, né, que é um fragmento de um romance, quer dizer, uma parte do romance da Clarice, conto, que grave, e tem lá um site que o Cadu conhece, lá da USP, Biblioteca da USP, que você pode ler texto e gravar, deixar gravado a sua narração, a sua gravação. E isso começa a dar currículo para você. Ou seja, quem está lendo muito bem, naturalmente vai ler várias vezes o texto para gravar. Né? A primeira vez vai ficar uma porcaria, depois fica mais ou menos, até chegar uma gravação ficar boa. Né? Vai apagando as que não estão boas. E quando fica legal, você pode gravar contos da literatura brasileira lá no site da Biblioteca da USP e deixar gravado lá. Eu acho que na Biblioteca da Universidade de Santa Catarina, Federal Santa Catarina, também. Mas isso é uma coisa que ajuda muito na leitura e no entendimento. Eu via as pessoas fazendo barulho, como a menina falou no último momento, assim, a pia cheia de cabelos, né? Isso é só para lembrar que eu sou esclerosada, eu lembrei da última. Mas todo mundo leu muito bem. Então, é uma ideia de que vocês gravem a fala de vocês, como vocês estão lendo, melhor a leitura e pode dar já currículo para vocês. É uma sugestão que eu estou dando. Muito legal a leitura. Boa ideia mesmo. Excelente ideia. E você também, Darisa, tem que fazer essas gravações, até para colocar no YouTube. Eu, em algumas aulas mesmo, presenciais, eu gosto de levar para algumas turmas, eu levo o computador, né, para a sala de aula, e muitas vezes eu boto a leitura do YouTube. Eu acho tão bonita algumas, que eu gosto em vez de fazer a leitura, né, eu gosto de colocar. E também é uma forma também da gente preservar também um pouco a gente, né? Porque você sai de uma turma, aí vai para outra. Aí sai de uma turma e vai para outra. Eu acabei de gravar uma aula aqui, antes dessa, eu fiz a leitura completa do conto da Cartomante, do Machado de Assis, completa. Está gravada, daqui a pouquinho eu vou botar no YouTube. Né? Então, assim, você fica cansado também. Então, é importante a gente compartilhar a voz também. E o aluno, dentro de sala de aula, ele tem que ser isso o tempo todo. Ele tem que se colocar ali, né, como um participante, não só observando as questões no texto, mas fazendo a leitura, né? E essa ideia que a Darisa deu, né, de fazer a gravação, eu acho ótima. Vai melhorar, vai ajudar muito. Mas vamos lá, gente. Agora, sem muitas palavras, né, eu não vou fazer aquela análise que eu fiz hoje, né, porque não vai dar tempo, então quero ouvi-los, né, sobre esse texto. Primeiro, uma pergunta que eu faço aqui para vocês. Em relação a essas 3 páginas, né, a gente tem aquele momento lá do narrador, né,
que a gente viu nas outras páginas anteriores, e a gente tem um momento em que a narrativa ela se inicia. A gente começa a ouvir vozes de personagens, a gente não tem mais só o Rodrigo SM ali, né, com os pensamentos, com as abstrações dele. A gente agora já tem, de repente, um patrão, a gente já tem um escritório, a gente já tem uma fala ali. O que foi dito ali? Eu gostaria que alguém falasse, né? Alguém ligasse o microfone e falasse o que foi dito, o que estava acontecendo ali naquela narrativa ali, né? Então vamos lá. Qual é aquela frase mesmo que você disse que era bonita no texto, que eu esqueci, que eu quero anotar aqui? Por favor. Desculpa, meu microfone estava desligado. Eu entrei cortada. Não, é porque o meu microfone estava desligado. Eu estava falando aqui com o microfone desligado. Mas, Pamela, eu vou colocar aquela frase. Só que eu queria, antes de entrar nessa frase para a gente fazer um comentário, para saber de vocês, eu gostaria só que a gente se situasse ali na narrativa dentro do que aconteceu, né? Nessas páginas. Eu acho que foi na página 26 que, né, da 25 para 26, ele fala que, bom, está na hora de começar, vou começar pelo meio, dizendo isso da nordestina, e acontece uma narrativa ali. O que acontece ali naquele momento? Eu queria que alguém falasse primeiro sobre isso. Eu acho que vou levantar uma hipótese, não sei se está certo, mas eu acho que ele estava tentando falar alguma coisa que estava angustiado, talvez, e ele já estava tentando falar o começo, mas ele já pulou logo quase pro finalzinho e estava falando algumas coisas. Eu acho que aí pode ser que ele estava tentando falar alguma coisa sobre a Macabeia, sobre a vida dela, contanto que ela foi até pro banheiro, né? É o jeito dela. Acho que é isso só. Isso, narrador, né? Ótimo. Valeu, Pamela. Vamos lá, quero ouvir mais, para a gente começar a construir um mosaico de leituras para entender o que a gente leu. Vamos lá, quem mais pode falar? Só ligar o microfone e falar. Professor, antes de falar, a Larissa pediu para avisar que faltou luz na casa dela e agora ela está sem internet, só está com 4G. Tudo bem, sem problema. Fala para ela não entrar, não, porque 4G, senão consumir todos os dados. A aula vai estar gravada e depois ela pega, sem problema. Senão vai acabar senão vai acabar o 4G dela. Mas, Beatriz, já que você deu essa informação, você podia falar sobre essa passagem agora, sobre essa narrativa. O que aconteceu ali agora? A narrativa aconteceu com o chefe da Macabeia, da nordestina, resolveu despedir ela e manter só a outra, a Glória, no emprego. E falou que ela errava muito na datilografia e que ela não manchava o papel. É isso, ele despediu ela. Isso, beleza. É isso aí. Vamos lá. Obrigado, Beatriz, obrigado. E aí, Lara, o que você viu aí da narrativa, dessa passagem da narrativa? Lara, tá me ouvindo? O microfone deve estar desligado. Voltei. Professor, eu vou fazer desde a análise que eu fiz da outra aula. Fique à vontade. O narrador mostra conflito com o modo em que ele escreve. Ele brinca, sempre revezando. Ele mostra extremo interesse na vida da nordestina, mas não pelo fato dela ser diferente, e sim pelo fato dela ser estranhamente normal, estranhamente parecida com ele, estranhamente parecida conosco. A nordestina transmite a realidade. A nordestina é como um espelho, onde podemos ver o nosso próprio reflexo. Quando o narrador aponta o dedo para a nordestina, na verdade, ele está olhando para dentro e revendo os próprios erros.
E nessa aula, eu anotei que o narrador, agora ele revela mais que interesse pela nordestina. Revela identificação. Mais que isso, revela que ela, nordestina, vive nele. Nossa, que maravilha, adorei, adorei. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, próximo. Maria Cláudia. Fantástico, que beleza de análise, hein? Adorei, eu estou sem palavras. Ele é candidata à crítica literária, hein? Exato. Ela foi além, porque eu tinha pedido só para falar sobre a narrativa ali, e a Beatriz, ela foi num ponto, ela falou tudo que tinha que falar. Eu achei que a Lara fosse confirmar o que a Beatriz falou, mas o que a Pamela viu foi as questões do narrador, né? Enfim, que vem desde o início da leitura. A Beatriz, ela já foi no ponto da narrativa quando ela se inicia ali. Ela começa, de fato, ali naquele escritório ali com a informação da demissão da Macabeia, né? E ela, completamente atordoada diante dessa informação, né, indo se olhar ao espelho, né, o patrão, inclusive, dizendo que vai permanecer apenas com Glória, né, que é a outra personagem, porque ela, a nordestina, enfim, pelos problemas, né, como datilógrafa. Mas vamos lá. Maria Cláudia. E aí, Maria Cláudia, pode falar o que você quiser. Então, professor, eu não... Essa é a primeira aula que eu consegui acessar, a sua aula. Essa é a primeira, só que eu comecei a ler o livro, foi hoje de manhã que eu comecei a ler com mais atenção. Então, eu ainda não tenho uma ideia muito profunda, mas amanhã, na próxima aula, eu posso falar melhor para o senhor. Tá ótimo, obrigado. É isso aí. E vai aos poucos. E se não for amanhã também, na outra semana, nada de pressa. Isso é com calma. É a hora que você se sentir bem. O importante é participar, a gente vai lendo aqui, vai acompanhando, né? Mas é isso aí. A gente fala quando a gente se sente à vontade mesmo. Agora eu vou trazer aqui essa palavra fatos. Ela aparece, né, no texto algumas vezes, tá? Então vamos lá. Os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro que me impressiona. Bom, vou fazer uma brincadeira aqui, eu vou subir, vou lá para a página 18. Eu falei que essa palavra aparece algumas vezes, né? Então vamos ver a ocorrência dessa palavra aqui no texto, tá? Então vamos lá. Vou escrever aqui. É bom que a gente não está no livro, tá? Né? Então a gente já tem um primeiro benefício, né? Prof. Oi, pode falar. Desculpa, aquela análise da Lara, com os erros deles, a Macabeia, sim, com o que a Lara falou, que a Macabeia pode ser, está dentro dele, ele pode também estar... Ele também pode estar tentando falar os erros dele, só que ele não consegue descrever o que é. Será que é isso? Sim. Esqueci a palavra. Se detectar com aquilo que ele faz, só que ele não consegue assumir o erro dele e vem outra coisa por cima. Concordo. Acho sim, Pamela. Com certeza. Eu acho que é isso. Faz sentido. Faz sentido. Vamos fazer o seguinte. E eu vou pedir, você vai ser a primeira a falar, tá, Pamela? Já que você falou daquela expressão, provavelmente você tem algumas coisas aí para trazer para a gente. A palavra fato. Vai da mente. Socorro. Olha só. Primeira coisa que diz aqui, ó. Pensar é um ato, sentir é um fato. Então a palavra fato aparece na página 18. Tá bem, vamos lá, vou dar um enter. Um enter não, vou de baixo. Então, ó, sentir é um fato. A palavra fato aparece em sentir é um fato. Então, ó, agora aqui, ó, 18 ainda, ó, olha o que diz. Porque preciso registrar os fatos
antecedentes. Aqui ele está falando da escrita, né? Como que estou escrevendo na hora mesmo em que sou lido, né? Só não inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Então, veja, ele não pode começar pelo fim da história, né? Ele não pode já trazer o final, porque ele precisa registrar fatos antecedentes. Fatos que a gente vai vendo aqui ao longo da narrativa, que são fatos sobre, né, a nossa personagem, a nossa nordestina, né? Então, vamos lá, continuando aqui. Então, os fatos antecedentes sobre ela, em outras palavras. Olha quantas vezes a palavra fato aparece na 21. É que a história falta melodia cantabile. O seu ritmo é, às vezes, descompasso. Aliás, aqui é descompassado. Né? Pode repetir, por favor? É porque esse negócio que deu parou, aí saiu de novo, eu tive que entrar de novo. Não, sem problema, repito. Agora, na página 21, Pamela, a gente tem a palavra fatos, aparecendo 4 vezes e bem próximas aqui, É que esta história falta melodia cantável. Seu ritmo, às vezes, aqui é descompassado, está escrito errado, tá? No livro dela é descompassado. E tem fatos. Então, a história tem fatos. São os fatos que existem... são os fatos antecedentes que ele precisa registrar, são os fatos posteriores, são os fins, os finais, aqueles fatos últimos, né, que ele diz que não pode iniciar por eles, porque tem que trazer os fatos anteriores. Veja que ele diz: apaixonei-me subitamente por fatos, sem literatura. Fatos são pedras duras, e agir está me interessando mais do que pensar. De fatos não há como fugir. Veja, então, a história, essa narrativa são fatos que não tem como fugir. A gente pode fechar os olhos para eles, a gente pode ignorar, a gente pode fingir que eles não existem, mas não tem como fugir. Os fatos, eles existem. Os fatos, eles estão ali. E esse narrador, ele se apaixonou subitamente por fatos, né? Sobretudo porque ele precisa falar dessa personagem. Então, vamos continuar aqui. Vamos baixar mais um pouco, vamos ver onde é que essa palavra vai aparecer de novo. Poderia ser os fatos da datilografia. Oi? Poderia ser os fatos da datilografia. Sem dúvida, sem dúvida. E todos os fatos que compõem, né? O fato dessa datilógrafa, fui aqui, O fato é um ato, o narrador, ele está tão preso a essa palavra, ele está tão sensibilizado com os fatos que virão, que ele começa a filosofar em cima dessa palavra o tempo todo. Estarei lidando, na página 22, estarei lidando com fatos, como se fossem as irremediáveis pedras de que falei. Então, veja, ele vem o tempo todo repetindo isso para a gente. O fato é que tenho nas minhas mãos um destino. E, no entanto, não me sinto com o poder de livremente inventar. Sigo uma oculta linha fatal. Olha que interessante. Então, ele está trabalhando com fatos aqui nessa literatura que é uma história inventada, mas que, ao mesmo tempo, não é uma história inventada. Ela é uma história inventada e ela não é. Ela é uma história com personagens que representam uma realidade. Uma realidade, né? E por representar essa realidade, ele precisa retratar essa realidade sem invenções, de forma nua e crua como ela é. Precisa falar de fatos, né? Cadu, tem uma outra palavra que vai corroborar, que vai enfatizar, que vai estar na mesma linha da necessidade de construir o fato, aparece em algum momento aí figurativizar, figurativar, de figuração, não de figuração de ser figurante, no sentido de transformar em concretude o personagem. Então, esse personagem está nascendo, está brotando. Então, ele está virando um fato, e o fato tem a chegada real, mesmo se tratando de ficção, mas esse personagem já nasceu para o narrador. Ele conseguiu já ter uma linha de concretude desse personagem. Então, ele fala em algum momento aí atrás, por exemplo, do texto figurativo. O que é o texto figurativo? O texto que tem coisas concretas,
que tem personagem, que tem o lugar, que tem a casa, você vê coisas do mundo real acontecendo. Aqui, por exemplo, não só relativo ao mundo concreto, que ela é datilógrafo, ela é nordestina, ela vai ser demitida do emprego, e ela é frágil, ela simplesmente não é vista socialmente, porque ela é muito pobre, ela é sem qualificação nenhuma. Então, são elementos do mundo concreto que estão nascendo, que já estão, como as meninas falou aí há pouco, já está nele, já está entranhado nele, já nasceu. É interessante que está tão entranhado, é tão verdadeiro, que ele segue uma oculta linha fatal. Então, veja, gente, não há como ele reconstruir isso de uma maneira romântica, ele trazer flores e... Não há como, são fatos, né? Há essa representação bem colocada, né? E é uma oculta linha fatal, né? E é uma verdade que lhe ultrapassa, né? Então, vamos lá. Para concluir aqui, que até a nossa aula já está quase acabando, faltam 19, 17 minutos. E adianta um fato, novamente. Trata-se de uma moça que nunca se viu nua porque tinha vergonha. Então, a palavra fato aqui de novo. Pergunto-me também como é que vou cair de 4 em fatos e fatos. Olha só. Então, a dificuldade, né, de lidar com essa realidade, né? Aí aparece o figurativo. Olha, aqui o figurativo. Cadê? Você subiu. Aparecia a palavra aqui. De repente, o figurativo me fascinou. Isso. Mais à frente. Também quero o figurativo, assim como o pintor, que só pintasse coisas abstratas e quisesse mostrar o que fazia por gosto. Então, é a figura, é a concretude da personagem, que é o fato que vai se lançar agora, já está pronto para nascer, para cair no mundo da escrita concreta, né? A representação desse personagem já tem vida, já tem corpo. Exatamente. Não é à toa que apareceu aqui nesse parágrafo, com as 3 palavras fato, bem próxima. E aí, também esqueci de dizer que o registro, que em breve há de começar, né? Porque não aguento mais a pressão dos fatos. Gente, olha quantas vezes. A gente já está aqui na 22ª palavra fato, e a gente, em 3 páginas aqui, tá vendo? Aí vem a expressão, que vocês vão comentar e a gente vai encerrar a aula. Os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro que me impressiona. Eu não vou falar sobre isso agora. Eu quero ouvi-los, tá? Queria ouvir todos vocês essa expressão. A gente viu a palavra fatos, né? Em vários contextos aqui, né? Mas sempre se remetendo a uma ideia. Os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. Tem um microfone, tem um som aí forte. Os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro que me impressiona. Vamos lá, então? Vou voltar para ver vocês. E aí? Quem é que pode falar sobre isso? Os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro que me impressiona. O que é isso que o narrador colocou? Que eu falei que eu acho essa passagem muito bonita. O que é isso? Quem é que tem... É para a gente arriscar, tá, gente? Não é sem problema. Não sei, mas eu acho que pode ser isso. Vamos lá, arriscando. Eu também arrisco aqui, né? Quando acho Professor, deixa eu copiar. Tá copiando. Tô copiando a frase. Falar?
Desculpa, Pamela, acabei desligando o microfone. Desculpa por ter tirado ali. Vou colocar para você de novo. Gente, o meu microfone vai ficar desligado, tá? Então, vocês agora administrem aí, tá? Quem quiser falar, pode falar. Acabou de falar um, já pode passar para o outro. Só quero ouvi-los agora. Eu acredito nessa frase, assim, eu acho que essa questão do sussurro, os fatos, eles são sonoros no sentido, acho de assim, barulhentos. Eles acontecem e podem, assim, levar a uma reflexão que seriam, para mim, esses sussurros. Como o sussurro que impressiona poderia ser essa reflexão da pessoa, do caso do narrador, em relação aos fatos que ele viu, que mexeram com ele. E é tudo isso, como simples fatos podem causar um turbilhão de pensamentos e reflexões para ele, para tantas outras pessoas. Mais ou menos assim que eu imaginei. Eu não vou comentar nada. Eu quero ouvir vocês, tá? Uma acabou, o outro já liga o microfone. Eu não vou comentar nada, só vou ouvir. Eu concordo também com a Larissa que isso pode ser alguma coisa que pode estar atribulando eles na mente dele, e isso pode gerar que isso já gerou um fato e já é um fato para ele, e ele pode estar com esse sussurro, esse som sonoro, isso pode estar martelando na cabeça dele. Isso, para mim, eu concordo plenamente com a Larissa. Só isso. Essa foi a minha interpretação. A minha interpretação coincide muito com elas. Eu anotei. Os fatos são atos, atitudes transparentes, mostradas, mas entre eles há atitudes ocultadas, e são essas que o impressionam, pois são as mais comuns, pois a gente consegue se identificar muito com esses atos ocultos. Quanto mais a gente escuta sobre esses atos, mais conseguimos essa identificação. É isso. Deixa eu só fazer um comentário. Eu não vou fazer comentário do que vocês estão falando. Eu só tenho que fazer um comentário com a Darisa. Darisa? Oi, fale. Não, ia fazer um comentário aqui agora. Depois eu faço particular esse comentário com você. Depois eu faço particular. Vamos lá, próximo aluno, vai lá. Bom, aqui eu sou aluna, hein? Quem está falando? E não, eu perguntei para, não sei se Beatriz está aqui, Beatriz. Não, Beatriz caiu. Beatriz caiu. Maria Cláudia não está se sentindo segura para falar, mas, Maria Cláudia, essa frase, essa expressão, você conseguiria? Tem alguma coisa assim que sai de você quando lê essa expressão aqui?
Os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro que me impressiona. Eu entendo nessa frase que, como dizer, os fatos, tipo, nessa frase tá como se estivesse dizendo que os fatos não condizem tanto quanto os sussurros, os sons do que você escuta. Não está exatamente explicando o que você quer ver, ou algo assim, foi o que eu entendi. Isso, perfeito. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a Beatriz já voltou. Não voltou. Deve ter caído também. Engraçado, a Larissa. Larissa, você estava com problema na luz, você não está usando 4G, não, né? Voltou a internet? Não utiliza 4G, não. Voltou sim, eu fiquei esperando avisar a luz e a internet voltou. Ah, tá. Agora quem caiu foi a Larissa. A Larissa não, a Beatriz. Que pena, porque eu queria ouvi-la. Gente, olha, eu vou falar um negócio para vocês. Eu vou, antes de passar a palavra para a professora Darisa, se ela quiser falar alguma coisa, eu queria dizer o seguinte para vocês. Essa expressão aí, essa passagem, foi trazida brilhantemente por todos vocês. Adorei ouvir. E posso dizer que, nesse sentido, a aula está dada. Sabe? Muito Prof, bom. posso falar só mais uma? Tipo assim, eu tava sim, percebendo aqui, eu pode. consegui, mais ou menos, assim. Eu entendi que os fatos, esses fatos sonoros, esses fatos são reais. Só que esses fatos, eles não estão completamente explícitos da nossa visão. Eles estão mais escondidos, mas que a gente pode perceber esses fatos acontecerem. Me entende? Alô? Deixa eu ver. Isso. Tá. Pensei que o meu microfone estivesse fechado. Entendi perfeitamente, perfeitamente. Porque agora eu fiquei focando nessa frase, aí veio na minha mente, né? Porque os fatos são sonoros. Esses fatos são reais, mas não são explícitos. Entende? Sim, e não são mesmo, né? Não são mesmo. E tem muita gente que não consegue olhar e ver para esses fatos, né? Precisa o narrador escancarar, precisa jogar na nossa cara da maneira mais bruta possível, né? Para, sabe? Agora, que a gente possa perceber esses fatos, porque, na verdade, o autor ele não vai dar uma coisa clara, belíssima, né? A gente tem que interpretar e tentar interpretar e ir mais profundo nesse poço, né? Que até a gente encontrar. Eu percebi que esses fatos sonoros são são fatos reais, claro, realmente, e são expressos da nossa visão. Ótimo, ótimo. E é interessante porque cada aluno foi fazendo uma leitura e complementando o outro e trazendo uma maneira de olhar para essa mesma passagem de modos distintos. Sim. E os fatos, né, são aqueles próprios erros, pode ser aqueles próprios erros antepassados, que ele pode estar se relembrando, né? Não aquele relembrando, mas assim, botando os seus erros em como eu posso falar? Na atualidade, relembrando aquilo que ele já passou, botando os seus fatos aqui, que não é explícito, mas que é real. Ótimo, Pamela, ótimo. Você quer falar? Você está com... Pode falar. Sim. Pode falar. Não sei como dizer, mas eu também reparei que os fatos são diferenciados. Eles são opostos. Eles são complementares, e isso causa a identificação deles. Isso, obrigado. Muito bom, Maria Cláudia. Vamos lá. Larissa, eu vou te pedir, você fez É engraçado porque são maneiras de ver parecidas e ao mesmo tempo diferentes de vocês. E todas elas têm um sentido muito interessante para essa passagem aqui, né? E eu acho que o que vocês disseram aqui constrói de uma maneira muito rica leituras para aquela passagem, né? Para os próximos alunos que vierem assistir essa aula, para mim e para a Darisa, que estamos aqui diante do texto literário, lendo essa expressão,
Então, isso constrói ricamente uma leitura, sabe? E complementa, né, dentro daquilo que eu sinto ao ler, que provavelmente a professora Darisa sente, né? Mas, Larissa, você que foi a primeira, que tinha sido a primeira a falar, que se prontificou a falar, eu gostaria que você repetisse. Eu gostaria que você repetisse essa sua maneira de ver essa expressão, essa passagem. Você pode repetir para a gente, por favor? Sim. O que eu tinha falado antes, eu até queria falar que realmente, assim, quando eu li de primeira, você sente tanta coisa, eu entendi, e é muito mais difícil você tentar reproduzir, falar o que você entendeu, que é muito complicado. Para mim, pelo menos, é muito complicado falar tudo o que entendi. Sobre Maria, essa frase... Oi. Olha só, deixa só, antes de você falar, para mim também, eu acho que para todo mundo, tá? E eu só queria adiantar que o que você disse a primeira vez, o que você disse num primeiro momento, eu gostei muito, muito mesmo, sabe? Assim como de todos aqui, eu acho que todos trouxeram uma leitura muito boa dessa passagem aqui, né? O que você tinha dito se aproxime muito, né, de uma leitura que eu também fiz, sabe? Desse texto aqui, que eu não vou dizer. Eu gostaria que você falasse, porque de algum modo ela dialoga também com a minha maneira de sentir, né? E é uma possibilidade de trazer isso para todos os outros alunos que não estão aqui, para os que estão aqui, né? Por exemplo, a Pamela, a Maria Cláudia, a Lara falou de uma maneira sensacional. A Pamela e a Maria Cláudia trouxeram mais de uma vez as impressões. Você só falou uma vez e você foi cirúrgica em algumas questões aqui. Então, eu queria que você novamente falasse com toda a dificuldade que existe de falar, tá bom? Mas tenta falar o que você disse em primeiro momento. Então, nessa questão eu entendi dos fatos serem sonoros e em fatos há um sussurro, eu pensei em os fatos sonoros são barulhentos e nesse sentido de que podem realmente causar algo que você pode pensando e martelando. E ao fato que aconteceu, essa relação com o sussurro de a reflexão, essa questão de pensar no fato, e isso que impressiona pelo sentido de como o fato mexeu tanto comigo. Por quê? E desencadear vários pensamentos e reflexões e tantas outras coisas. Assim, é o que eu penso no primeiro momento. Ótimo, perfeito. Obrigado, Larissa. Eu tinha visto aqui que a Beatriz ela conseguiu retornar, conseguiu. E ela foi a única que não falou sobre essa passagem. Beatriz, você pode falar sobre essa passagem aqui para a gente? Os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro que me impressiona. Ela está marcada aqui. Gostaria de ouvir. Posso falar sim. Minha internet caiu. Eu entendi dessa passagem como se os sussurros fossem os sentimentos, o pensamento, uma coisa mais subjetiva, diferente do fato, que é sonoro, barulhento, como a Larissa disse. E o sussurro que impressiona o autor. Isso porque seria os sentimentos que impressiona ele, o subjetivo, não aquilo que já está explícito, bem claro, os fatos sonoros.
Ótimo, perfeito. Eu fico pensando, hein, Darias? Agora eu vou falar. Eu ia falar antes, não falei que ia falar sobre você, mas eu vou falar agora. Não tem como, em hipótese alguma, a gente subestimar qualquer jovem, qualquer idade, com nada. O texto, você vê, uma passagem dessa, há uma impotência no dizer que é de todos nós, porque a própria literatura ela é esse sussurro, ou seja, ela tem essa dimensão mais incompreensível, ela não é sonora, né? Então, é natural que as nossas maneiras de se expressar, as nossas análises, elas sejam movidas por uma certa impotência, né? Mas é completamente possível, e o que vocês todos colocaram aqui agora sobre essa passagem, a leitura que vocês fazem do texto, isso tudo comprova o quanto que esse material está disponível para todos nós, e deve estar disponível para todos nós o tempo todo. Não há possibilidade de subestimar a capacidade dos jovens, porque são, de fato, maravilhosos. Eu não preciso falar mais nada. Quem está assistindo a aula aqui agora, né, já tem a aula com base no que foi dito por eles. Eu não vou falar, vou só passar para a Darisa, se ela quiser falar mais alguma coisa, e encerra a aula. Eu quero falar. Eu estou encantada. Gente, que alunos maravilhosos. Eu quero ser alunos para mim também. Eu estou apaixonada, assim. Há um texto crítico literário que o professor Cadu conhece também, que chama-se José Miguel Wisnik, ele é da Universidade de São Paulo, é um crítico literário extraordinário, músico também, ensaísta, e ele diz assim, que quando os homens, as pessoas que já têm um conhecimento teórico, literário, crítico, quando se defrontam com o texto da Clarice, encontram um choque, porque é um texto dificílimo de ler. Enquanto as pessoas que entram desarmadas, como vocês entraram, produzem leituras muito mais profundas, muito mais inteligentes, muito mais sensíveis do que muita gente que está lá armado, que já leu muito livro, inclusive já leu vários livros sobre a Clarice Lispector e livros da Clarice Lispector. Então, foi isso que eu vi exatamente agora, que vocês conseguiram descortinar, desfazer, palavra por palavra, esse mundo tão profundo que a Clarice traz, esse mundo de silêncios. Eu estava vendo rapidamente aqui no telefone o significado de sussurro. O sussurro é um zumbido, é um barulho quase inaudível. Então, esse barulho inaudível, esse sussurro, esse silenciamento que existe dentro do fato, os fatos são postos, são vistos, mas as ações, as caras e bocas, os olhares, os sentimentos que estão perpassando por cada pessoa, por cada um de nós, e que está, de repente, num olhar que nós abaixamos, ou num gesto que nós fazemos, que não é visível para quem não é atento, é isso que a Clarice fica encantada, é isso que ela traduz nesses textos tão lindos, tão mágicos e de difíceis de leitura. Não é qualquer pessoa que consegue ler um texto da Clarice, não. Inclusive, o professor Cadu é muito corajoso de trazer esse texto a vocês, e essa coragem dele mostra que ele sabe o quanto ele pode provar para os seus alunos que eles podem ler também. Então, isso não ele conseguiu construir nessa leitura vamos dizer assim, ele deu condições para que vocês conseguissem ler um texto muito difícil e que não é qualquer professor de letras, qualquer professor de língua portuguesa que lê um texto dele que escolhe Clarice, nem ousa entrar, ou trabalha apenas com textos que já são consagrados. Mas deixa isso para lá, eu não quero entrar nessa seara, não, nessa discussão. O importante é assim, que vocês conseguiram perceber que esse narrador trouxe
conseguiu entranhar esse personagem dentro de si mesmo, já construiu fatos, ela é nordestina, ela é uma pessoa que datilografa muito mal, que vai ser mandada embora, mas veja, na hora que ela é mandada embora, ela tem um gesto doce, o patrão até se volta, né? Ela vai no espelho, que o espelho está todo, nem dá para se ver direito. Então, são essas minúcias, esses silêncios, esses sussurros, que não estão ditos nas palavras, que não ecoam em forma de palavra, é isso que vocês conseguiram perceber do texto dela, que é uma coisa extraordinária. Eu estou elogiando a todos vocês, professor Cadu, por ter feito esse feito glorioso, como diria Camões, né? Passar por mares nunca antes navegados, né? Conseguir construir esse leitor tão profundo que vocês têm, meninas que já são mulheres dentro de si mesmo, né? Essas mulheres já estão potentes aí dentro, com capacidade de leitura, e a mulher, no caso aí, a gente chama para as mulheres, Cadu vai ficar danada da vida eu falar disso, as mulheres têm essa mania de falar assim, por exemplo, com o namorado. Mas você fez aquilo naquele dia tal, naquele momento tal. O rapaz, o namorado e o marido já esqueceu, mas ela sabe todos os pormenores, todos os gestos que ele fez, até a maneira de falar. Essa coisa que é muito particular da mulher, isso faz com que a gente tenha um olhar para esses silêncios. Não que o homem não tenha, tanto é que o Cadu tem também, mas não são todos os homens que têm essa capacidade de ler aquilo que é dito e não dito. Aliás, que é uma coisa característica da literatura, que faz a diferença entre a literatura e um texto informativo, um texto de jornal, um texto dissertativo, um texto publicitário, um texto didático. A literatura apresenta palavras ditas, ideias que estão explícitas, como alguém falou aí, aquilo que está escrito, está visível, mas aquilo que não é dito, os silêncios que não são ditos, eles também têm potência de texto, eles têm uma capacidade de preencher o texto. Então, nós, quando lemos um texto literário, nós lemos o que o autor escreveu, e nós atuamos como coautores, preenchendo os buracos, os vazios, os silêncios, que é isso que encanta a Clarice Lispector. É isso que ela produz em toda a sua produção de contos e de romance, ela consegue fazer isso. Então, vocês conseguiram ler o que não está dito com uma competência, que tem que dar muitos parabéns para vocês e para o professor por ter construído esse caminho no meio da floresta de texto, que tem vários meandros, né? Você pode entrar por vários caminhos para ler um texto. E vocês entraram no caminho mais difícil, mais bonito, que é o caminho da leitura literária mesmo. Ler o que não está dito. Silêncio, sussurro. Fato está colocado. O fato está posto. É fácil de colocar. Agora, vai ver o que está no meio dele. Vai ver, vai dizer, vai aclarar, vai ter coragem de entrar no nosso submundo, no mundo que está entranhado nos nossos sentimentos, nas nossas dores, né, nas nossas angústias, medos, e que nós silenciamos, nós não dizemos dessas coisas para ninguém. Às vezes, até para a gente tem medo de traduzir. Quando falamos do nosso amigo, nós mudamos, nós tentamos aliviar um pouco nossa barra, né, mas nosso amigo também é capaz de perceber esse silêncio da gente, porque são bons leitores da gente. Então, vocês são leitoras, nota 1000. É isso, Cadu. Parabéns pela aula de hoje, parabéns, todas as meninas, Lara, Larissa, Beatriz, Maria Cláudia, quem está faltando? Pamela, nossa, para aqui, alunas. Esqueceram de mim! Não, porque não está aparecendo o nome aqui na minha tela, desculpe. Não, mas eu estou elogiando todo mundo, vocês são um show. Isso porque hoje tivemos problemas aí de alguns alunos na internet, Isabelle, a Yasmin, Luiz Vitor, né, que são o pessoal e o João... O menino saiu, né, o rapaz também saiu. O João Vitor caiu,
O João Vitor caiu. Agora, é interessante... Tem uma história, Cadu, que esse professor José Miguel Wisnik conta que as alunas de letras, de pós-graduação de letras, fazendo mestrado, doutorado, resolvem fazer uma entrevista, fazer um questionário, para fazer perguntas para a Clarice. Elas viajam de São Paulo, vêm para o Rio, a Clarice morava no Leme, ali perto do lado de Copacabana, então a Clarice os recebe com muito carinho, delicadeza, mas ninguém conseguia entrar, ninguém conseguia fazer aquelas perguntas muito por alto, e nada do questionário ser respondido, e todo mundo já muito sem graça, muito sem saber, aí resolvem para almoçar fora. Aí inclusive a Clarice vai junto, todo mundo vai almoçar. Aí a aluna resolve pedir para comer uma galinha. E há um conto da galinha, que é um conto clássico dela, a galinha é salva, e na hora que a galinha foge, no dia que vão matar a galinha para comer, e o dono da casa consegue resgatá-la, e na hora que pega a galinha bota um ovo. E esse ovo, e a filha fala, mamãe, ela veio para nos salvar, vamos cuidar. Aí a galinha fica um tempão sem ser morta para comer, né? Fica lá um tempão, todo mundo, a garota vem da escola, primeiro vai ver a galinha, depois vai comer, até o dia e que chega um domingo e que a tal galinha cai no esquecimento e ela é comida. Então, ela é comida e aquilo vai ser, é o limite que nós chegamos, é para que ela serve, qual o papel que aquela galinha serve, que a Clarice fala assim, não dá para ultrapassar o limite dessa coisa animal, da coisa em si. Ela diz assim, a luta é desigual, não dá para você ultrapassar esse limite, não dá para chegar até ele. Aí a garota, a moça, voltando à história, né, da história, o fato, né, que os alunos estão lá almoçando, a menina tentando cortar a galinha, muito sem graça, e aí a Clarice ao lado, parada, sem comer, observando a menina lutando contra o garfo e a faca, e o frango que está ali na frente. Aí a Clarice para e fala assim, a única vez que ela se coloca nesse grupo, ela fala assim, pare, a luta é desigual, não dá para você desfazer da coisa, a coisa está posta e ela não mais é. Aí que essa colocação da Clarice foi assim, foi o toque de classe que os alunos queriam, né, que não tinham conseguido durante o tempo todo da entrevista, e por uma mera situação lá, coitada, a aluna esqueceu do conto da galinha, não devia nunca ter pedido a galinha, coitada, mas isso deu a chance deles entenderem como a Clarice observa atentamente cada ato, cada coisa, cada atitude que nós fazemos, e mínimos detalhes, e dessa capacidade de observação foi feita a grande entrevista dos alunos de letras. É isso, Cadu. Muito bom. Eu não sei se a Larissa, a Beatriz, Pamela podem confirmar para mim. Eu não sei se a gente leu esse conto ano passado, da galinha. Vocês confirmam? Vocês lembram desse conto? Sim, a gente leu. Leu? Não, professor, 8.2 não leu. 8.2 não leu? Porque exatamente isso. Porque a 8.2 eram os 2 últimos tempos e era aquelas aulas que, às vezes, né, tinha que sair mais cedo para o refeitório, aquela coisa toda. E aí, foi o que a gente falou numa outra reunião que a gente fez aqui, né, que ano passado a turma que eu consegui, né, trabalhar um pouquinho mais foi a 8.3, porque eram as 2 aulas do meio, então não tinha aquele início, né, que a aula atrasa para começar, e nem aquele final, que a aula termina mais cedo, porque todo mundo tem que almoçar. Mas ela falou do texto agora, eu lembrei, não, peraí, eu tenho quase certeza que eu trabalhei. Então, eu trabalhei com 8.3. Gente, é isso. A Darisa ainda colocou, ela trouxe algumas passagens do texto, né, mostrando esse sussurro, né, falou do momento do espelho, exatamente isso. E eu concordo, gente, eu concordo em relação a vocês, né, e também estou muito satisfeito com esse resultado, e acho que a gente está trilhando um caminho muito interessante, né? A gente vai, ao longo de várias aulas, essa formação
né? Nós somos leitores em formação, vocês, eu, ela, todos nós estamos o tempo todo, né, nesse processo que não se finda, ele não vai acabar para vocês no final desse ano, né, e não vai acabar para mim em nenhum momento, ele vai continuando, né? Então, a gente vai seguir as próximas aulas. Amanhã, a gente vai fazer a leitura da página 27, 28 e 29, tá? Eu vou colocar lá no texto. Aí peço que vocês façam o que foi orientado pela professora Darisa, se puderem. Todo mundo tem celular, né? Gravem a própria leitura, depois se ouçam, se quiserem gravar o vídeo, né? Depois se ouçam, né? Façam essa leitura, porque eu estou completamente voltado para a ideia de não fazer mais a minha leitura, né? Deixar só vocês e a professora Darisa fazendo a leitura, para a gente não repetir, né, tantas vezes e não ficar tão cansativa a aula, e também porque eu começo a perceber que vocês já estão trazendo uma leitura muito boa, sabe? Não só na análise que fazem, mas na maneira como leem, entendeu? Eu achei, a Darisa, né, até brincou que só lembra da última leitura por conta da entonação proposta pela Pamela, né, porque estava ali, era a última, então foi mais fácil de lembrar, ela ainda brincou, né? Mas é claro que ela percebeu, e todos nós percebemos, que isso aconteceu em todas as outras leituras, e foi maravilhosamente bem, né? A entonação, o ritmo. Então, peço que façam a leitura dessas 3 páginas para amanhã, no horário de 11 horas, tá? Até as 13 horas, para a gente continuar. A professora Darisa vai estar aqui com a gente, com certeza, e espero todos vocês. E torço para que aqueles outros alunos que vêm sempre participando da nossa aula possam entrar hoje, né? Que a internet deles amanhã funcione. Tá bom, gente? Vamos almoçar? Grande abraço a todos vocês. Tchau. Tchau, obrigada, Cadu, obrigada. Elogio da leitura é para todos, hein? Tchau. 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 Tchau.